Roteiro. Erro. Tem pessoal que erra no roteiro. E esse erro é clássico, e esse erro é natural, mas eu não quero você que está assistindo, eu quero que você cometa esse erro, porque ele vai destroçar a sua aula, vai te deixar inseguro, vai fazer com que você acredite que não sabe gravar, vai fazer com que você acredite que não é para você gravar, que é o erro que o roteiro, ele não é para ser rígido, ele não é para ser uma fala. Um roteiro de uma videoaula, ele nem deveria ser chamado de roteiro. Ele deveria ser chamado de planejamento. Por quê? Porque ele é igual a um planejamento de uma aula. Sabe quando você planeja uma aula? Elas nunca são planejadas fala a fala. Tipo, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Não é roteiro de filme. Não é roteiro de teatro. Vocês não são atores. Vocês são professores. São duas coisas distintas. Certo? Então você não vai reproduzir aquele roteiro. O seu roteiro de uma videoaula, ele deve ser flexível. Você é o professor. Relaxa. Ah, mas Lucas, não vou saber o que falar. Cara, relaxa. Você é o professor. Então, o seu planejamento deve ser igual ao planejamento da aula, porque o planejamento da aula, ele te guia, mas não te diz o que falar, como falar. Porque isso surge naturalmente. Vou dar um exemplo até com o roteiro que eu estou usando agora. Por exemplo, nessa parte aqui, eu botei uma parte assim, ó. Roteiro. Ó, agora eu estou descrevendo o que eu botei exatamente, tá? Roteiro, 2 pontos. Deve ser igual ao planejamento da aula. Deve guiar. Não rígido. Você já é professor. 3 pontinhos, relaxa. Foi isso que eu escrevi textualmente. E como eu falei para vocês, na hora eu olhei para lá e achei melhor inverter. Na hora eu olhei para lá e pensei, não, vou falar primeiro que ele não é rígido. E depois eu vou... Então, se você for voltar um pouquinho essa live, não recomendo fazer isso, continua ao vivo aqui comigo que é melhor. Ou volta amanhã e volta depois que acabar a live e voltar para essa parte, você vai ver que eu não segui esse roteiro textualmente. Eu segui esse roteiro de maneira pegando o princípio do que eu tinha que falar para vocês e me expressei a fim de que você entenda. Tá parecido com uma coisa que a gente sempre faz, nós professores. Aulas. Gravar um vídeo é dar uma aula por uma câmera. Isso aqui o que tá me deixando indignado, esses memes que estão fazendo. Primeiro, eu fico indignado com esses memes que estão fazendo com professores, porque eu sou da classe e eu não gosto que zoem com professores. Por quê? Porque aconteceu essa questão do coronavírus, teve uma grande quantidade de professores que teve que começar a dar aula remota, talvez parte de vocês sejam algum deles, e esses professores do ensino médio, fundamental, de aula de escolas públicas ou particulares, ou até de universidades, da noite para o dia tiveram que gravar vídeos. E daí muitas vezes aconteceu várias coisas engraçadas no vídeo e depois eles compilaram e fizeram memes, assim, né? E daí eu vejo... E são coisas engraçadas que foram engraçadas porque o professor deixou ser engraçado. Por exemplo, a professora lá estava gravando um vídeo e apareceu a filha dela, assim, e quis subir no colo dela, e dela ficou meio assim, ai meu Deus, minha filha tá aparecendo, ai meu Deus, entendeu? Relaxa, é a tua vida. O teu aluno sabe que tu é um ser humano e que tu tem filho ou não tem filho. Diz assim, oi minha filha, tudo bem? Mamãe tá gravando um vídeo aqui. Deu. Vai ocupar 10 segundos. Mas eu não quero que a minha filha apareça. Tá, tudo bem, é outro esquema. Daí tu exclui, daí tu apaga o vídeo, começa de novo. O cachorro. Daí a pessoa lá tá fazendo o vídeo, o cachorro latiu. Daí, vou começar de novo. O cachorro latiu. Vou começar de novo. Deixa o cachorro latir no vídeo. Vai pegar um pouquinho do áudio. Vai dar um barulhinho no fundo.
Ah, passou o caminhão. Cara, chega de neurose. A vida, o vídeo, a nossa videoaula é uma captura da nossa vida. O cachorro late, passa o caminhão, o seu filho chega, deixa rolar. Nem precisa excluir do vídeo. Certo? Inclusive, se você faz marketing digital, acompanha aqui o projeto Professor de Sucesso, você sabe que o marketing que mais funciona é um marketing produzido de maneira humana e não aquele produzido de maneira artificial, empresarial. Não é para ser, você não é uma Coca-Cola que vai fazer um marketing institucional. Você vai fazer uma captação de alunos. Ninguém quer ter aula com a Coca-Cola. As pessoas querem ter aula com o professor. Então relaxa, deixa seu filho vir, deixa o cachorro aparecer, naturaliza a sua vida. Naturaliza a vida, beleza? Até que, cara, as maiores dicas dessa aula. Quer anotar 2 dicas dessa aula? Anota só, aliás, 3, a terceira não falei ainda. Quer anotar 3 dicas dessa aula só? Só vai anotar 3 coisas. Primeira, você é o professor. Relaxa, não roteiriza rigidamente, dá aula naturalmente como você daria para o seu aluno, só que é a câmera em vez de seu aluno. Segundo, naturaliza a sua vida. Se teu filho chegar, diz, filho, mamãe está dando aula, papai está dando aula. Dá para dar uma licença? Se teu cachorro chegar, brinca com o cachorro, deixa ele te lamber, segura ele no teu colo, continua dando aula, cachorro no colo, o que tem? Se o caminhão passar, deixa, certo? Naturaliza a tua vida. A terceira dica para você anotar, terceira dica mais importante dessa aula, naturaliza o teu erro. O que é naturalizar o teu erro? Não tem problema num vídeo, numa videoaula, você errar. Mas eu vou dar um exemplo. Aqui, ao longo dessa aula ao vivo, eu gaguejei várias vezes. Gaguejei ou não gaguejei? Tem problema, não? Aqui nessa aula ao vivo, eu posso ter me corrigido, eu acho que não aconteceu nenhuma vez. Mas se eu falei uma frase, eu poderia me corrigir. Acho que aconteceu algumas vezes. Eu falei isso, eu não falei, acho que aconteceu com a iluminação, eu consertei a iluminação no meio dessa aula ao vivo. Lucas, mas tu tá numa aula ao vivo. Eu vou te dizer que se eu estivesse gravando, ia ser igual. Não ia mudar nada. Nada. Mas tu ia editar? Não. Eu tenho preguiça. Eu ia deixar. Porque são 10 segundos. São 10 segundos de um concertinho. Eu tava falando, mas Lucas, eu sou professora de inglês. E daí eu tô falando lá, ensinando uma frase, e eu confundo uma palavra contra palavra. O que tem? O teu aluno acha o quê? O teu aluno acha que uma professora de inglês tem que ser perfeita? Então, um professor de inglês, um professor de português para a língua estrangeira, ele não pode cometer erros da língua portuguesa? Eu cometo vários erros da língua portuguesa. Às vezes eu tô falando assim e eu vivo, às vezes saem uns mim conjugando verbo, sabe? Né? Eu tô falando, às vezes sai um mim conjuga o verbo ali. Então, acontece. E eu sou nativo, eu sou português, eu falo português nativamente. Olha que louco isso. Não tem problema. A gente erra e a gente corrige e segue a vida.